Mente só é bom com vitória. Nós estamos aqui para passear, não estamos aqui para brincar. Tá no São Paulo. Demonstrar desde o primeiro minuto. Salve, nação tricolor paulista! Sejam sempre muito bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. Para quem está chegando agora no canal, muito prazer, me chamo Tamires e trago vídeos diariamente para vocês. Já convido a todos a se inscreverem aqui no canal, aumentando assim a nossa família tricolor e logo em seguida ativar o sino das notificações para receberem os vídeos assim que eu postar e não perderem as informações do nosso time querido. Peço também para que deixem seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com geral. Vamos então às notícias de hoje. Bruno Rodrigues foi alvo de uma investida da Ponte Preta nos últimos dias, mas sem um acordo entre os clubes. O clube esperava poder voltar a contar com o atacante, que foi o artilheiro e o principal garçom da equipe na temporada de 2020 e 2021, com 11 gols e 12 assistências. Para isso, fez uma sondagem por meio de empresários e chegou a falar com o tricolor sobre a possibilidade, mas a negociação não evoluiu em um primeiro momento. Segundo apurações, o São Paulo teria afirmado que tem planos para o jogador. Diante disso, a Ponte deve seguir monitorando a situação de Bruno Rodrigues, de olho na possibilidade de fazer uma nova investida. Uma precaução tomada no último domingo adiantou o planejamento do São Paulo para o clássico contra o Corinthians, em duelo no qual a equipe tricolor entra pressionada em virtude de um incômodo jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Diante do Ceará no Castelão, a comissão técnica dosou os minutos de Martim Benítez e Emiliano Rigoni. A dupla começou empate por 1-1 em duelo pela 7ª rodada no banco de reservas e surge como provável titular para o jogo desta quarta-feira, às 21h30 de Brasília, na Neoquímica Arena. Apenas o 17º colocado na tabela, com 4 pontos, o São Paulo vai buscar a primeira vitória na Série A de 2021, justamente em um palco no qual ainda não venceu o maior rival. Benítez começou no banco de reservas por uma simples questão de cuidado em relação à lesão na coxa esquerda. O problema no adutor tirou o camisa 8 de ação por um mês. O argentino atuou por 31 minutos, contando os acréscimos, na noite do domingo. Já Rigoni começou no banco de reservas para ser preservado. O meio-atacante argentino chegou ao São Paulo longe do ritmo de competição ideal. O camisa 77 tricolor ficou praticamente um mês sem atuar pelo Elche, até estrear contra o Atlético Goianiense. Contra o Ceará, ele atuou 29 minutos. Os dois jogadores argentinos têm se apresentado como peças fundamentais para o desenvolvimento ofensivo do São Paulo. Benítez foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista, competição conquistada pelo tricolor e que quebrou um jejum de quase 9 anos sem títulos do clube. Rigoni, por sua vez, adaptou-se rapidamente ao São Paulo e vem sendo o principal destaque do time, até aqui a decepcionante campanha no Brasileirão. A dosagem de minutos no compromisso deste fim de semana já reforça o São Paulo para o clássico contra o Corinthians, em um dos ambientes mais hostis para o clube nos últimos anos. Em 14 partidas na Neoquímica Arena, o time tricolor perdeu 10 e empatou 4. No último confronto, Luciano anotou um gol de pênalti no fim e o São Paulo arrancou com um empate de 2-2 pela fase de classificação do estadual. Além de Benítez e Rigoni, a comissão técnica ainda deve ter Luan revigorado para o clássico. O camisa 13 retornou após 6 jogos de ausência e entrou no segundo tempo contra o Ceará. Com o volante, o time possui quase 80% de aproveitamento dos pontos na temporada 2021. O sistema defensivo do São Paulo, inegavelmente, surgiu como fator fundamental para o sucesso imediato de Hernan Crespo, que em 3 meses consagrou-se campeão paulista. Um mês depois, o cenário se revirou em 180 graus e o gol do Ceará no empate por 1-1 neste domingo simboliza o atual momento e a pior sequência do trabalho. Desorganizado, São Paulo viu Thiago Volpi fazer 3 defesas no espaço de apenas 8 segundos, 2 delas dentro da área. Ainda assim, no 9º segundo, Jorginho aproveitou o rebote livre para balançar as redes tricolores. Não havia marcação, não havia combate. O resultado dessa sequência, o time tricolor segue sem vencer no Brasileirão depois de 7 rodadas. O São Paulo atingiu o 5º jogo consecutivo sem vitórias, marca negativa inédita no atual trabalho da comissão técnica.
Neste período, o sistema defensivo derreteu. São 7 gols sofridos, média acima de 1 por partida na pior fase vivida pelos comandantes argentinos no clube do Morumbi. O retrospecto ruim vem diante da ausência de 2 peças nesse sistema. Miranda saiu lesionado na derrota para o Atlético Mineiro, que abre a sequência negativa, enquanto o Arboleda está desde o início do mês a serviço da seleção equatoriana na disputa da Copa América. Ao mesmo tempo, a comissão técnica ainda não encontrou soluções para essa fragilidade evidente, gerada pelos 2 desfalques, mas registrada antes mesmo da perda de Miranda e Arboleda. Desde o título do Paulistão, a equipe perdeu a segurança defensiva. Até a vitória decisiva contra o Palmeiras, o São Paulo tinha jogado 21 partidas e sofrido apenas 13 gols. Desde então, são 10 partidas e os mesmos 13 gols sofridos. Preocupante para uma equipe que quer brigar em cima, mas começa o brasileiro na parte mais baixa da tabela. O que deu certo? O poder de reação do São Paulo depois de um primeiro tempo ruim acabou sendo o grande destaque da noite em Fortaleza. A equipe do Morumbi chegou a dominar a partida e acuar o Ceará até fazer o gol do empate, fruto da insistência de Éder e uma pequena dose de sorte com o desvio em Gabriel Dias. Aliás, mesmo em uma noite ruim sob o aspecto coletivo, Éder se destacou pela entrega e disputa no campo ofensivo, briga pela bola e finalizar como centroavante, e parece a cada partida mais fixado como atacante titular do São Paulo de Hernan Crespo. O que deu errado? Fora a desorganização defensiva citada, o São Paulo exibiu muitos erros individuais no Castelão. Peças fundamentais para o funcionamento do time ainda não se apresentam no melhor nível, como Daniel Alves, por exemplo. O veterano apresenta ainda falta de ritmo depois de um mês afastado para se recuperar de uma entorse no joelho direito. Outro ponto importante, retomando o assunto defensivo, é a presença de Reinaldo na linha de 3 zagueiros. Recuado por necessidade pelo problema físico de última hora de Léo, o camisa 6 novamente sofreu no setor e o time sem toda a capacidade ofensiva do jogador na ala. O São Paulo terá pouco tempo para digerir os erros e os acertos no empate deste domingo. Ainda sem Hernan Crespo diagnosticado com o vírus, a equipe encarará o Corinthians na Neoquímica Arena pela 8ª rodada do Brasileirão. Diante do pior jejum de vitórias da era Crespo, a equipe vai ao palco no qual nunca venceu e encara o maior rival diante do cenário de maior pressão sobre o trabalho da atual comissão. Em 2 frentes, o São Paulo abriu na manhã desta segunda-feira a preparação para o Clássico. A delegação em Fortaleza realizou uma ativação na academia do próprio hotel da equipe. Quem permaneceu em São Paulo, por outro lado, foi ao CT da Barra Funda para prosseguir com os trabalhos de recuperação física, casos de Luciano, Miranda, William e Gabriel Sara. Miranda segue em recuperação de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, lesão semelhante à de Luciano. Já William trata um trauma no joelho direito, enquanto Gabriel Sara convive com dores no pé esquerdo. Além do quarteto, São Paulo não terá nesta semana Arboleda, em virtude da classificação do Equador para as quartas de final da Copa América. A seleção equatoriana empatou com o Brasil e passou na 4ª posição do Grupo A. Sem o defensor, o São Paulo vai ensaiar o time titular no trabalho desta terça-feira. Já com o elenco na capital paulista, a equipe treina a partir das 10h30 de Brasília no CT da Barra Funda. Na quarta-feira, a comissão realizará mais um treinamento na parte da manhã, atividade costumeira em dias de jogos como mandante da equipe. À noite, os relacionados para o Majestoso vão à Neoquímica Arena para o duelo diante do Corinthians. Na quinta, o time se reapresenta na parte da tarde no CT da Barra Funda, desta vez em preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino às 18h15 no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Na sexta, mais um treinamento, dessa vez na parte da manhã, e para fechar a semana, a atividade no sábado e o jogo contra o Red Bull Bragantino no domingo. Daniel Alves não está se preocupando apenas com a má fase do time, que ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após somar apenas 4 pontos em 7 rodadas. De acordo com uma lista publicada nesta segunda-feira, dia 28, pela Agência Espanhola de Impostos, o lateral direito está no grupo de inadimplentes no Ministério da Fazenda do país, tendo uma dívida de 2,1 milhões de euros, cerca de 12,5 milhões de reais, correspondente ao período em que atuou na Espanha por Sevilha e Barcelona entre 2003 e 2016.
A direção da UEFA, União Europeia de Futebol, decidiu na semana passada retirar o gol de fora de casa como desempate de seus torneios e a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, vai analisar fazer o mesmo a partir de 2022 nas suas Copas Libertadores e Sul-Americana, para os jogos eliminatórios das edições de 2021, que começam em julho. O regulamento prevê o gol qualificado e será mantido. Os clubes da Série A e B do Brasileirão, que se reúnem ao longo do dia de hoje, dia 28, em São Paulo, têm como planejamento inicial oficializar a criação de uma nova liga em cerca de 3 meses. A ideia é que até lá já estejam discutidas e acertadas todas as questões básicas para a formatação da estrutura organizacional da liga e então haja assinatura do estatuto. O cronograma será submetido à votação hoje. O domingo foi de estreia para o time sub-20 na temporada 2021. O tricolor recebeu o Atlético Paranaense no CFA Laudo Natel para a primeira partida no Campeonato Brasileiro e venceu por 1-0, gol feito por Marquinhos. O jogo marcou também a estreia da nova comissão técnica liderada por Alex e com PC Oliveira como auxiliar. O próximo jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro Sub-20 será contra o América Mineiro na quarta-feira, dia 30/6, às 15 horas no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo pela Eleven Sports HQ. Quero mandar um salve e um beijo para Thiago Xavier, Regis Silva, Fábio Araújo e Leudon Matos de Angical, Bahia. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. Espero que tenham gostado, amigos são paulinos. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nada do Tricolor. O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!